seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, hoje a igreja celebra, no dia 9 de novembro, a dedicação da Basílica do Latrão, a Catedral de Roma. Catedral dedicada aos dois São João, São João Apóstolo e São João Evangelista. Logo quando a igreja começou a gozar de paz, que o Império Romano não a mais perseguia, ali em Constantino, essa igreja, essa basílica foi dedicada a São João, aos dois São João, e podemos assim dizer, a mãe das igrejas. É o primeiro templo, assim podemos dizer, visível, em que os cristãos iam se reunir para adorar o Senhor, para celebrar a Eucaristia, para ouvir a palavra de Deus e também para celebrar os demais sacramentos. Ou seja, é a habitação de Deus com os homens. Mas os protestantes, lendo ali aquelas palavras de Estevão no capítulo 7 do Atos dos Apóstolos, onde Estevão vai dizer que Deus não habita em templo construído por mãos humanas. E ao dizer isso, eles começam a dizer, está vendo? Deus não habita em igreja, em templo. Deus não está morando em casa construída por mãos humanas. Principalmente porque Estevão vai dizer que o trono de Deus é o céu e a terra é os cabelos dos seus pés. E foi Deus que tudo criou. E se Deus tudo criou e Deus senta no céu e coloca os pés sobre a terra, lógico, numa linguagem figurativa, para dizer que Deus, que a glória de Deus preenche, todos os lugares, toda a obra da criação, inclusive a eternidade, tudo está dentro da glória de Deus. E aí, lendo, por exemplo, São Estevão dizer, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, eles vão dizer que Deus não habita nas igrejas, que nós não precisamos de igreja. Por isso se iniciou agora um movimento chamado Desengrejados, para dizer que nós é que somos o templo do Espírito Santo da Trindade. Por quê? Porque eles leem o apóstolo São Paulo dizendo: vós sois templo do Espírito Santo, e se vós destruíres o templo do Espírito Santo, Deus vos destruirá. Isso está em 1 Coríntios capítulo 6. Então, a partir daí, eles negam a necessidade da igreja como templo, como construção humana. Mas só que, meus irmãos, o evangelho de hoje mostra que esse entendimento que eles estão tendo está fora do contexto que as Sagradas Escrituras apresentam para nós. Por quê? No evangelho de hoje, que é tirado de São João, capítulo 2, a partir do versículo 13 ao versículo 22, veja o evento e esse fenômeno que aconteceu com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo no templo. Templo que foi construído por Salomão. Templo que foi construído pelo rei Salomão, filho de Davi. Diz assim: estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de boi, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Então, esses homens aqui, eles vendiam ou trocavam moedas para que os peregrinos que vinham a Jerusalém pudessem oferecer os seus sacrifícios no templo. Então, esses negociantes aqui, que estavam fazendo da casa de Deus uma casa de comércio, irritou Jesus, tirou Jesus do sério. Versículo 15. Jesus então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. Versículo 16. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Então veja, se Jesus, cheio do Espírito Santo, zeloso do templo que foi construído pelo seu antecessor, pelo rei Salomão, zeloso, ele vai dizer que tirai, e disse aos vendedores, aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai
uma casa de comércio. Veja, a casa, o que significa casa? Casa é habitação. Então Deus habita, Deus faz morada. Só que quando Estevão vai dizer que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, Estevão estava debatendo com alguns que queriam limitar Deus, que queriam fazer Deus ser limitado como os pagãos faziam com seus ídolos e com seus deuses. Se você ler o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que ele faz essa comparação, que os ídolos habitavam em templos construídos por mãos humanas. E ali, aquela construção de mão humana, aonde se colocava o ídolo dentro, que não tinha vida, que não tinha fôlego de vida, que tinha olhos, mas não via, que tinha boca, mas não falava, que tinha pés, mas não andava, que tinha mão, mas não apalpava, aquele ídolo que era morto e era posto ali naquela casa, naquele templo, né, pagão, ele habitava ali, e dali não saía se ninguém o tirasse. E Estevão vai fazer uma comparação que Deus não está limitado e não é limitado como um ídolo. E por isso Estevão vai dizer que Deus não habita em templo construído por mãos humanas. Por quê? Porque Deus habita tudo que ele criou. A sua glória está em tudo que ele criou. E é por isso que Jesus diz à samaritana: vós não deveis se preocupar se vão adorar no templo ou se vão adorar no monte, porque o meu Pai é espírito e vida, e aqueles que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. Não importa se será no templo ou se será no monte. O que importa é que essa adoração seja verdadeira, em espírito e em verdade. Então, quando Estevão vai dizer que Deus não habita em templo construído por mãos humanas, ele não está negando que o templo de Salomão era a habitação do Deus Altíssimo. Por quê? Porque Deus vinha falar com o sumo sacerdote ali, em cima do propiciatório da arca, do meio dos dois querubins. Deus vinha falar com o sumo sacerdote e com os sacerdotes. Então Deus se fazia presente. Deus não estava limitado, né? Deus não estava limitado àquele templo. Deus não estava preso àquele templo, como Estevão critica os ídolos que habitam em templos construídos por mãos humanas e estão ali presos, limitados, e não podem sair dali se aquele que o pôs ali não o tirar. É diferente do que Jesus revela para nós. Versículo 16 do Evangelho de hoje, São João, capítulo 2, versículo 16. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Estaria Jesus mentindo ao dizer que o templo de Salomão, construído por Salomão, era a habitação, era a casa de Deus? Não. Por quê? Porque a assembleia, ou seja, a igreja, né? Cada cristão, cada homem salvo por Jesus Cristo, quando se reúne em assembleia, se reúne onde? Pode se reunir em qualquer lugar, lógico, porque o templo de Deus é no meio do seu povo. Cada pessoa é membro do corpo de Cristo. Cada pessoa é templo da Santíssima Trindade depois que é batizada. Porém, esse Deus que habita nos seus filhos, nos seus membros, né, nos membros de Cristo, quando esse membro de Cristo, esse corpo de Cristo, melhor dizendo, se reúne no templo, na igreja, na catedral, ali é também a habitação de Deus. Ali também Deus habita. E principalmente nos dias atuais que nós vivemos, cada capela que tem o Santíssimo Sacramento, ou seja, a Eucaristia, o pão e o vinho transubstanciado em corpo, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor habita ali. Né? A presença de Jesus está ali real, viva e eficaz. E continuando o evangelho de hoje, Jesus vai dizer, versículo 17, seus discípulos lembraram-se, melhor dizendo, né, os discípulos de Jesus, ao ouvir Jesus dizer que tirai isto daqui, não faça da casa de meu pai uma casa de comércio, seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá.
Veja, o zelo pela casa do Pai consumirá Jesus Cristo. E consumiu, a ponto de Jesus fazer um chicote, espancar e expulsar os vendedores, os vendilhões do templo. Versículo 18. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo. E aí ele falava do seu próprio corpo, que também é templo de Deus. Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Então veja, quando Jesus ressuscitou, os apóstolos compreenderam o que Jesus estava dizendo: destruí este templo, o seu corpo, pela morte de cruz, e em 3 dias o levantarei. Ou seja, 3 dias depois ele ressuscitaria. Então nós precisamos aprender 3 coisas importantes aqui. A primeira, quando Estevão vai dizer que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, Estevão estava fazendo uma crítica aos ídolos que habitavam em um templo construído pelas mãos humanas e era limitado, estava preso àquele templo. Quando Jesus diz: o zelo pela casa do meu Pai me consumirá, Jesus está mostrando a importância do templo, que é o local visível aonde a assembleia, ou seja, a igreja, os cristãos se reúnem para ouvir a palavra de Deus, para celebrar os sacramentos e para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Lógico que podemos fazer isso também fora da igreja, mas para participarmos dos sacramentos, principalmente o sacramento da Eucaristia, que é o sacrifício expiatório, incruento, do corpo e sangue de Cristo oferecido ao Pai, somente na igreja nós podemos celebrar. A não ser que por algum motivo, alguma necessidade, se realize uma missa, um culto de ação de graças, a missa em um local aberto, ou podemos dizer assim, uma missa campal. Então, resumindo a festa de hoje, nós somos templos da Santíssima Trindade, os batizados, e Deus habita em nós por meio do batismo. Jesus Cristo é o templo de Deus, e as igrejas, a catedral do Latrão, e as demais igrejas também é templo de Deus, principalmente se ali tem um sacrário e tem a presença visível de nosso Senhor Jesus Cristo, seu corpo, alma e sua divindade. E assim nós podemos entender que o que Estevão dizia, Deus não habita em templo construído por mãos humanas, ele não estava dizendo que nós não precisamos da igreja, ou que a igreja, o templo, a catedral não tem a sua importância. Principalmente que São Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, se eu tardar em voltar para ti, para estar contigo, eu te exorto, vê como deves se comportar na casa do Deus vivo, que é a igreja, coluna e sustentáculo da verdade. Lógico que São Paulo estava dizendo como nós deveríamos e como Timóteo deveria se comportar no meio da assembleia dos fiéis, mas também como deveria se comportar de forma zelosa no templo, que Deus se faz presente quando a igreja, a assembleia, se reúne nele para cultuá-lo e adorá-lo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.